Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam muito bem. Sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar a disciplina de língua portuguesa, aula 56. Antes, então, caderno, lápis e borracha, para você ir fazendo as anotações durante a nossa aula. Na nossa aula de hoje, também vai realizar uma atividade durante a aula, então é importante que você faça as anotações, que você realize as atividades para você participar e aprender ainda mais. Hoje, então, nós vamos ter uma aula sobre ortografia. Ortografia é a escrita das palavras, as regrinhas, né, para a gente escrever. Hoje, então, nós vamos ver sobre o M antes de P e B. Então, a gente tem algumas palavras que são com M, algumas com N, e a gente vai aprender, então, a saber quando eu vou usar uma e quando eu posso usar a outra. Os objetivos da nossa aula: reconhecer o conceito de grafema e fonema, identificar as regras ortográficas quanto ao uso das consoantes M e N antes de outras consoantes, ok? Nós não vamos ver para fazer ma, me, mi, mo, mu, na, ne, ni, no, nu, que é quando a gente põe antes das vogais. Nós vamos ver então antes das consoantes, ok? Então, ortografia, M antes de P e B. Na língua portuguesa, temos os fonemas e os grafemas. Os grafemas são as letras que usamos para escrever e os fonemas são os sons que as letras produzem. A gente já estudou sobre isso, nós vamos apenas relembrar. Então, grafema são as letras. Os fonemas são os sons que essas letras fazem. Por exemplo, se eu colocar o P e o E, P e E, dois grafemas. P é o fonema, porque eu fiz um som utilizando essas letras. Então, grafema, letra, fonema, som, ok? Às vezes nós vamos ter uma certa quantidade de grafemas e de fonemas nós temos outras. Por quê? Para formar alguns sons, a gente precisa de 2 e 3 letras às vezes. Então, a quantidade muda de uma palavra para outra. Então, agora vamos ver aqui, então, quando é que eu vou usar o M e o N antes das consoantes para formar um fonema, para formar um som, que é o som do né? Quando a gente faz, por exemplo, aqui, ó, né? Limpeza. É esse fonema que nós vamos ver, então. Quando é que eu vou usar o M? E quando que eu vou usar o N? Quando eu precisar produzir, né, esse fonema na palavra. Então, aqui com M eu tenho limpeza, ombro, ímpar, umbigo, dezembro, ok? Com N, infância, antigo, domingo, 11 e nunca. O som, né, o fonema que o M e o N produzem são iguais, antes das consoantes, ok? Eles são iguais. Então, como que eu vou diferenciar M e N? Né? Quando que eu vou saber qual é a diferença desse uso dessas duas consoantes? Então, o M, quando que eu vou usar o M? Para criarmos os sons en, in, on e antes das consoantes P e B, o uso da letra M é obrigatório. Então, M sempre vai ir antes de P e B. Essas duas consoantes vão ser, então, as que a gente só pode colocar a letra M, é obrigatório, ok? Quando produzimos os sons das letras MP ou MB, nossos lábios se unem. Por isso, são chamados de consoantes bilabiais. Por exemplo, empada. Eu fecho a minha boca para produzir esse som. Bambolê. Tempo. Então, nossos lábios eles se encontram, né? Eles se fecham. Então, é o som, é o fonema produzidos pelas consoantes MP ou MB. Então, aqui na segunda coluna nós temos samba, computador e gambá. Então, né, reparem que a gente sempre fecha a nossa boca, né, os nossos lábios para produzir esses sons. Então, exemplos de palavras com M
antes de P e B. Então, sempre, pessoal, se eu tiver esse fonema, né, do in, ok? E eu tiver antes do P ou do B, eu só posso usar a letra M, ok? Vamos ver aqui, então, alguns exemplos. Emprego, imperador, campo, empilhar, sombra, cachumba, símbolo, emburrado, limpeza, empate, simpático, campeão, combate, embora, bomba, lembrança, ok? E quando então que nós devemos usar a consoante N? A gente viu M antes de P e B. Fácil, né? E o N, quando que eu vou usar? A consoante N forma os fonemas an, in, on e e deve ser usado antes das consoantes que não sejam o P e o B. Então, se eu preciso fazer esse fonema e eu tenho uma consoante, não é P nem B, eu vou usar o N. Então, não é difícil, ok? O que eu preciso gravar? Antes de P e B, M. Antes de qualquer outra consoante, eu vou usar o N. Então, usamos o N antes das consoantes. B, C, D, F, G, J, K, L, Q, R, S, T, V, W, X e Z, ok? Se for qualquer uma dessas, eu vou usar a letra N e não a letra M, beleza? Então, aqui os exemplos do N antes das consoantes. Endereço, 11, diferente. Então, aqui a gente já observa que a gente não une os nossos lábios para falar essas palavras quando a gente chega aqui na letra N. Então, eu já tenho mais uma característica da diferença entre o M e o N. Ingrediente, envelope, segundo, 30, entender, tonto, invenção, dança, língua, inscrição, controle, presidente e profundo, ok? Então, eu tenho duas características para diferenciar o N do M. Então, o N, se não for P ou B, eu vou usar um N. E também, quando eu falar a palavra, os meus lábios não se unirem, eu não preciso fechar a minha boca para produzir esse fonema, eu também vou usar a letra N, né? Endereço, 11, e diferente, ingrediente. Então, a gente não precisa, né, fazer aquela união dos lábios que a gente precisa fazer quando a gente usa o M, ok? E no final das palavras, a gente viu então, antes das consoantes e no final das palavras, eu vou usar M ou vou usar N? Vamos ver então. As palavras que têm origem na língua portuguesa sempre terminam com a letra M quando formam os fonemas an, en, in, on e ok? Por que a prof até destacou aqui? Origem na língua portuguesa. Nós temos algumas palavras, muito poucas, que terminam com N, certo? Alguns sobrenomes, alguns nomes de produtos, enfim. Essas palavras, elas não são da origem da língua portuguesa, elas não nasceram na língua portuguesa. Por isso, então, elas terminam com a letra N, ok? Mas se for uma palavra da língua portuguesa, originária, nascida na língua portuguesa, ela sempre vai terminar com a letra M, ok? Então, aqui alguns exemplos. Comum, rodam, rim, assim, homem, som, falam, dom, ontem, jejum, edredom, cupom, ruim, algum, capim, bom, ok? Então, as palavras, a grande maioria delas, quando a gente precisa, então, reproduzir esses fonemas, elas vão terminar com a letra M, ok? Agora, então, nós vamos fazer uma atividade, vamos ver lá. Copie as palavras abaixo em seu caderno e preencha os espaços com as letras M ou N, de acordo com a que aprendemos em nossa aula. Então, você vai copiar, você pode copiar uma do lado da outra, uma embaixo da outra, como você achar melhor para você organizar aí no seu caderno. Para o nosso vídeo,
responde com calma, se precisar, volta os slides, né, para não ficar nenhuma dúvida. E aí você volta para a gente fazer a correção, ok? Muito bem, então. Então, vamos fazer aqui no quadro. Vamos fazer cada coluna. Vamos começar aqui pela primeira coluna. Nós temos ali amendoim. Aqui eu tenho a letra D. Então, a gente aprendeu que eu vou usar o M antes de P e de B. Letra D não é P nem B. Então, eu vou usar a letra N, ok? Então, vamos lá. Amendoim, ok? Laranja, eu tenho o J, então também vai começar com a letra N. Laranja. Segundo, então, eu tenho a letra D, então eu também vou usar o N. Ok? N, D, O. Vampiro. Agora eu tenho aqui a letra P. A gente aprendeu que antes de P e B vai o M. Então, aqui nós vamos completar com o M. A próxima, então, aqui da segunda coluna. Muamba. Tenho a letra B, então nós vamos usar o M também. Muamba. Lampião. Tenho o P, então vou usar também a letra M. Lampião. E o P. Ontem, tenho a letra T agora, então não é P nem B, então eu vou usar a consoante N. Ontem. Mandioca, então aqui eu tenho antes da letra D, também não é P nem B, então nós vamos usar o N. Mandioca. A próxima aqui na terceira coluna, bombom. Tenho aqui a consoante B, então antes de P e B, M. Então, bombom. Nós vamos colocar o M. Semente. Tenho aqui a consoante T, então nós vamos colocar o N também, porque não é P e nem B. Vamos fazer aqui uma outra coluna. Semente. Embaixo, então eu tenho a consoante B. Vou usar o M também. Embaixo. Lembrete, letra B, M. Lembrete. Na última coluna, acampar, tenho o P, então é a letra M novamente. Acampar. Campeonato, tenho a letra P novamente. Antes de P e B, nós vamos usar a letra M. Campeonato. Inteiro. Aí eu tenho a consoante T. Se é T, eu tenho que usar a letra N. Então, inteiro. E a última, cintura. Também tem a consoante T. Se não é P nem B, nós usamos o N. Cintura. Muito bem. Ok, então, vamos lá conferir então. Amendoim com N, laranja, N, segundo, N. Vampiro, M. Muamba, M também.
lampião, M. Ontem, N. Mandioca, N. Na terceira coluna, bombom, com M. Semente, N. Embaixo, M. Lembrete, M. Acampar, M. Campeonato, M também. Inteiro, N. E cintura, N também, ok? Então, já dá pra gente então identificar que P e B, M, qualquer outra consoante nós vamos usar o N. Aqui, né, só um lembretezinho que amendoim, que a gente viu, bombom, ontem, terminam então com M. É importante a gente lembrar disso, porque às vezes quando eu vou corrigir alguns textos, algumas frases, é bem comum ainda ter algumas palavras que terminam com esse fonema escritas com a letra N, ok? E a gente então viu na nossa aula que a maioria das palavras, todas aquelas que são de origem da língua portuguesa, elas vão terminar com M, ok? Se ficar na dúvida, tanto se ela vai terminar com M ou N, ou se no meio, né, o voo antes da consoante é M ou N, o que eu devo fazer? Olhar no dicionário, gente. Não fiquem com dúvida. Chegou lá no meio da frase, vou fazer um texto e eu esqueci da regra. Não lembro mais como é que é. O que eu faço? Escrevo errado? Não. Vou lá pesquisar, vou olhar no dicionário, ok? Para que a gente sempre faça da melhor maneira, da maneira mais correta possível, ok? A língua portuguesa possui muitas regras e normas. É preciso atenção e estudo para aprendermos e usarmos corretamente todas elas. Então, na nossa aula de hoje, a gente aprendeu sobre o uso do M e do M antes das consoantes. Não é difícil. O que a gente precisa lembrar é M antes de P e B. Se eu souber isso, eu já sei que se for uma consoante que não é P nem B, eu vou usar a letra N, ok? Então, gravem isso, né? Estudem bastante essa parte. M antes de P e B. Qualquer outra consoante, eu vou aí poder usar a letra N, ok? Muito bem, pessoal. Se ficou alguma dúvida, volte em nossos slides, assista nossa aula novamente. Se você fez alguma resposta diferente, apaga, arruma no seu caderno para que todas fiquem corretamente, ok? E depois, com muita atenção, muito capricho, consultem o material também e realizem a nossa atividade sobre a aula de hoje, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula e até mais!